Olá, meu irmão, minha irmã, que bom mais uma vez estar com você. Olha, mais um dia nasceu para nós graças à misericórdia do nosso Pai Celestial, não é verdade? Olha aqui, ó. Quer estudar a Bíblia? Conte comigo, porque é isso. Aqui nós estudamos a Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. E você é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigado por sua companhia e obrigado por sua colaboração, porque você tem compartilhado esse vídeo com seus amigos. E é isso mesmo, tem que ser feito assim, porque a palavra de Deus, ela chega aos lugares, aos corações e transforma a realidade. Obrigado porque você é esse missionário e essa missionária de Jesus, tá bom? Vamos juntos. Ah, você ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube? Então não perca mais tempo, se inscreva. Estamos chegando a 1000 inscritos, hein? Que bênção será. Você é nosso convidado para apoiar esse canal, se inscrevendo nele e ativando as notificações a fim de que você seja avisado das novidades, dos vídeos novos que ali serão postados. Muito bem, o argumento do perdão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Israel era de fato culpado de todas as acusações que Deus havia feito contra eles. Eles abandonaram ao Senhor, destruíram seu altar, construíram outros novos para adorarem outros deuses, praticando uma abominável adoração e religião contra o Senhor dos Exércitos, aquele que os havia tirado da terra do Egito, da terrível escravidão, e os trouxeram para Canaã a fim de que eles fossem livres, homens e mulheres livres. Eles os abandonaram. Eu fico pensando assim nas palavras do capítulo 1, versículo 2, quando ele diz: eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Criei filhos, ou seja, ele é que sustenta, ele que protege, ele que dá condições para que os seres humanos possam se desenvolver. E os engrandeci, ou seja, as pessoas que estavam ao seu lado, as nações ao redor, olhavam para Israel com admiração de tantas bênçãos que Deus havia derramado sobre aquele povo. Mas como um pagamento, o que diz a Bíblia? Eles se voltaram contra Deus. Eles não eram somente praticantes de imoralidade, mas os piores pecados que a humanidade podia cometer, eles cometiam. Povo cheio de iniquidade, são as palavras do próprio Deus contra eles. A Bíblia diz que lá no verso 15 do capítulo 1, que as suas mãos estavam cheias de sangue, ou seja, eram assassinos, matavam gente inocente. São pecados graves, pecados dos quais certamente eles deveriam se arrepender. E é exatamente isso que no capítulo 1 o próprio Deus faz. Veja o que está escrito no verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Percebeu as palavras? O Senhor está querendo argumentar com aquele povo. Afinal de contas, os seus pecados eram graves. Eles haviam abandonado o Senhor, mas mesmo assim, o amor e a misericórdia de Deus estava pleiteando para com eles. Venha, arrazoemos, diz o Senhor. Ou seja, Deus quer usar um argumento a fim de que eles abandonem o caminho do mal, o caminho da idolatria e voltassem para o Senhor e o adorassem em espírito e em verdade. Arrazoemos, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim. Por que vermelhos? Porque vermelho é a cor do sangue, o sangue derramado que estava nas suas mãos. No verso 15 diz isso. Eles tinham sangue nas suas mãos, ou seja, ainda que os seus assassinatos, ainda que a sua maldade se avoluma a tal ponto, eu posso garantir para você que há perdão. Meu amigo, minha amiga, isso é tremendo demais. Quem disse que no Antigo Testamento o povo era salvo pela lei, pela obediência, pelas obras? Nunca foi assim. Deus sempre usou graça imerecida para o povo, para salvá-los. Veja esse texto, vinde e arrazoemos, que se os pecados de vocês forem vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Que coisa extraordinária. Você sabe que Deus poderia usar vários argumentos, mas talvez o maior e mais poderoso argumento era justamente esse, o argumento da graça, do perdão. Porque esse argumento, ele é infalível, ele mostra o pecado, mostra a grandeza da transgressão, a profundidade da iniquidade, mas mostra também o amor disposto a aceitar de volta. Ou seja, volte, arrependa-se
eu estarei de braços abertos para te receber. Você quer argumento mais poderoso que esse? Eu quero dizer para você que se o coração do pecador não amolecer com um argumento desse, eu temo que nada nesse mundo fará. Esse deve ser o coração, se caso ele não se convencer, esse com certeza é um coração mais duro do que diamante, porque é o amor de Deus, a graça de Deus, ela é suficiente para convencer os indivíduos. As palavras de Deus, lá no início do capítulo 1, dizendo que o povo era um povo de iniquidade, cujas mãos estavam cheias de sangue, um povo impuro, essas palavras são incisivas. Ele queria fazer com que o povo refletisse na sua situação, mas para que eles voltassem para Deus. E por isso ele faz o apelo para que eles se purifiquem, ou que houvesse, na verdade, uma reforma entre eles, a fim de que eles fossem aceitos por Deus novamente. Meu amigo, minha amiga, as palavras de Deus em denúncia ao pecado foram duras, porque Deus é franco, Deus mostra, mas Deus nunca chama ao povo a responsabilidade sem lhes dar a condição de voltarem. Ou seja, eu estou de braços abertos, purifique, eu vou dar condições para que você se purifique, eu vou dar condições para que você mude o seu coração. A minha graça é suficiente para transformar a sua vida. Isso é extraordinário demais. O Senhor Deus é misericordioso demais, Ele ama demais para desamparar, para abandonar. Cada pecador que existe nesse mundo, quando ele se arrepende, cai de joelhos diante de Deus, Deus o recebe e o purifica de toda a iniquidade e o torna justo diante do universo. Meu amigo, esse é o maior e mais profundo. Meu amigo, esse é o maior e o mais profundo e o mais poderoso argumento para que os seres humanos pudessem serem convencidos a voltarem para os braços de Cristo, ou seja, a sua misericórdia e o seu grande amor. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa, porque eu e você somos pecadores, tanto quanto foram o povo ou foi o povo de Israel. O Senhor Deus vem a nós no século 21, aqui no Brasil, onde quer que nós estivermos, e diz as mesmas coisas. Ainda que o vosso pecado seja vermelho, eu os tornarei branco. Ou seja, eu lhe perdoarei se você voltar. Amigo, a sua capacidade de pecar não é maior do que a capacidade de Deus em perdoar. Deus almeja perdoar você, restaurar o relacionamento contigo, a aliança que foi quebrada. Mas você precisa aceitar, você precisa abrir o coração e você precisa se entregar. Ele não força a entrada, Ele espera que você de maneira voluntária abra o seu coração para que Ele entre. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essas são as palavras da Bíblia. Que Deus abençoe você nesse dia, que o seu coração se abra para a influência espiritual do Senhor Jesus e que essa influência seja suficiente para lhe conduzir nos desafios do dia a dia. Ore comigo. Pai querido que estás nos céus, obrigado mais uma vez porque nos relembrou a sua graça e sua misericórdia. Abençoe-nos, Senhor, com a tua paz, com a tua direção. Que hoje a tua graça derramada sobre nós possa ser transbordante a ponto de atingir aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nos abençoe, perdoando os nossos pecados e nos purificando de toda injustiça, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Espero você ansiosamente amanhã para continuarmos o nosso estudo, tá bom? Nós estamos chegando ao final de 2020 e vamos entrar em 2021 pela graça de Deus. Deus te abençoe.